Meus irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos para darmos continuidade a nossas pré-aulas de Escola Bíblica Dominical, do nosso quarto trimestre de 2023, que tem por título As Armas da Nossa Milícia. Desta feita, vamos para a lição número 8, que tem por título A Oração, a Arma que Destrói Fortalezas. Então aqui o título da nossa lição já nos dá a entender que oração é algo que tem poder, né? Então veja o quanto nós temos que valorizar a oração, porque a oração ela nos fortalece, ela nos mantém firme na presença do Senhor. Então isso é muito importante. Jesus teve um grande exemplo de oração no seu ministério terreno. Então, a oração nos faz estar fortalecido perante o Senhor. Quanto mais oramos, mais chegamos perto de Deus, mais comunhão com Ele temos, porque orar é sinal de comunhão com Deus, é sinal que estamos bem com Ele e que gostamos de se relacionar com Ele. Um crente que ora é um crente que gosta de se relacionar com Jesus. Então ele recebe poder, ele recebe graça, ele recebe unção, ele é fortalecido, né, por Jesus. Ele tem um certo vínculo com o Senhor. Então o nosso textuário está escrito assim: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6 e o versículo 18. Verdade prática: a oração nos dá acesso ao trono de Deus e nos permite tomar posse do poder e da autoridade de Cristo. Meus queridos irmãos, veja que a oração nos faz atingir uma dimensão tão elevada que naturalmente nenhum ser humano consegue atingir. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz: eu conheço um homem, não sei se na carne ou no espírito, foi levado ao terceiro céu. Então veja que ele está falando acerca de si mesmo, e ele repete essa pronúncia. E ele diz que viu coisas inefáveis que aos homens não é lícito contar. Então veja que Paulo, depois que ele fala sobre isso, ele diz que ele teve um espinho na carne. Ele diz: para que eu não me gloriasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um servo do inimigo que me esbofeteava. Paulo atribui isso como uma opressão maligna, que ele diz que era um servo de Satanás. E ele diz que orou a Deus por 3 vezes. Olha que coisa interessante. Paulo diz que por causa desse espinho que ele recebeu na carne, ele orou a Deus por 3 vezes. E quando ele ora ao Senhor, o Senhor responde. Por isso que a oração, ela nos leva a ter acesso ao trono de Deus. Ele orou e o Senhor respondeu, dizendo para ele as seguintes palavras: a minha graça te basta. Olha que coisa gloriosa. Quando oramos, isso quer dizer que quando oramos, pedindo uma resposta ao Senhor, Ele responde. Então, por isso que a nossa oração ela precisa ter um propósito. Quando você vai orar, precisa especificar para Deus o porquê da oração, qual o objetivo da sua oração. Então, Paulo disse assim: eu orei por 3 vezes, e o objetivo da oração era que Deus retirasse dele o espinho na carne. Deus disse para ele: a minha graça te basta, eu não vou tirar. Então, Deus responde. Então, quer dizer, baseado no que o comentarista falou aqui, a oração nos dá acesso ao trono de Deus.
e nos permite tomar posse, né? Quer dizer, e nos permite, ou faz com que, melhor dizendo, Deus derrame sobre nós poder, né? Deus derrame sobre nós o poder, né? E a autoridade do alto. Então Deus, ele nos dá poder, nos dá autoridade. Ele disse isso para os seus discípulos. No capítulo 10 de Lucas, ele disse, eu vos dou poder. Então, isso assim, chamando outros 70, né, os enviou, né, de 2 em 2. E ele vai dizer, eu dei o poder a eles para que expulsasse demônios, para que curasse enfermos. Então, veja que ele deu poder. Agora, observe que ele nos dá também autoridade, como disse aqui o comentarista. Veja que alguém tenta querer usar o que Paulo sempre costumava fazer, expulsar demônio no nome de Cristo. Alguém disse para aquele demônio que estava possuindo alguém que saísse no nome de Jesus de Paulo. E aquele espírito imundo que estava na vida daquela pessoa disse, eu conheço Paulo, sei também quem é Cristo. Agora você eu não sei quem é. Quer dizer, uma pessoa totalmente desprovida de autoridade e sem nenhum poder. Então o demônio deixou claro para aquela pessoa que Paulo tinha poder e tinha também autoridade que era dado através de Cristo. Agora aquela pessoa não tinha nem poder e nem autoridade, mas Paulo tinha. Então, meus queridos irmãos, orar é sempre se relacionar com Deus e nos possibilita a recebermos de Cristo poder e autoridade. Olha que coisa gloriosa. O texto base aqui da nossa lição está em Atos, capítulo 12, versículos 5 ao 12. Eu não vou ler aqui os objetivos, nem geral, nem os específicos. O superintendente ou o professor possa estar lendo aí na sala de aula, você está falando. Mas vamos aqui para o primeiro tópico para ganhar tempo. Oração intercessora. Então veja, uma oração intercessora. Jesus, quando ele vai ensinar seus discípulos a orar, na oração do Pai Nosso, no capítulo 6, segundo escreveu Mateus, e no versículo 9, ele disse assim, quando orais, orei assim, Pai Nosso que está no céu. Veja que Jesus está nos ensinando a orar de forma intercessora. Então, quando orar, é como se Jesus estava dizendo, não seja egoísta, não pense somente em você. Lembre-se de uma coisa, o Pai não é só seu, o Pai é nosso. Então lembre, Pai Nosso que está no céu. Ele está nos ensinando a orar uma oração intercessora. Orar uns pelos outros, como disse aqui o nosso comentarista. O primeiro ponto, definindo a intercessão. Ele vai dizer aqui, a intercessão é a oração contrita e reverente, com fé e perseverança, mediante a qual o crente suplica a Deus em favor de outra pessoa, ou pessoa, né, que estreitamente necessita da intervenção divina. Olha só, então o que é, aqui trazendo uma definição, uma oração intercessora? É uma oração contrita e reverente. A oração contrita é aquela que nós descemos vou usar uma expressão aqui, do ego humano, e vamos passar a depender totalmente de Deus. Reconhecer que Deus é quem realiza tudo e não nós. Senão nós vamos orar como publicano, ou melhor dizendo, como fariseu. Está lá em Lucas 18, a partir do versículo 9, onde a Bíblia diz que 2 homens subiu ao monte a orar. O monte ali está relacionado ao templo. Enquanto o fariseu orava dizendo, eu não sou como tais, né? Então, o ego humano tomou de conta da vida daquele homem e ele se achou. Uma oração infrutífera, uma oração que não obteve nenhuma resposta, né? Uma oração, por isso que Paulo vai recomendar que ore em todo o tempo no Espírito. Como disse Jesus à mulher samaritana, o verdadeiro adorador adorará ao Pai em espírito e em verdade. O adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
Precisamos reconhecer de jamais faremos uma oração reverente se não sairmos das razões humanas e deixarmos adentrar verdadeiramente na presença de Deus, para queremos entrar em uma dimensão espiritual e reconhecer as nossas limitações, reconhecer as nossas fragilidades, né? Reconhecer que somos faltosos e que somos pecadores e que só Deus é tudo nas nossas vidas. Então aquele fariseu se achava, mas o publicano, observe que ele reconheceu uma oração contrita e reverente. Precisamos ter total reverência, não é de qualquer maneira que entramos na presença de Deus. Até porque se uma pessoa não estiver bem, ele tem dificuldade de chegar na presença de Deus. Veja que quando os discípulos de Jesus Cristo, ali quando Jesus foi crucificado, foi sepultado, naquele período de 3 dias, os discípulos foram pescar. Pedro resolveu ir pescar e os outros acompanharam. E observe que no outro dia, que Jesus, após ressuscitar, chega à beira da praia e pergunta para ele o que eles haviam pegado, se havia pegado alguma coisa. Está no último capítulo do Evangelho que escreveu João, o apóstolo João, e no capítulo 21. E Jesus brada se pegaram alguma coisa, e eles dizem não pegaram nada, e Jesus manda lançar a rede para o lado direito, e eles lançaram, e o milagre aconteceu. João logo identificou que era Cristo, porque isso já havia acontecido anteriormente, logo no chamado deles. João não esqueceu e disse: Pedro é o mestre, é o Senhor. Veja que Pedro vestiu a túnica, está escrito, e foi ao encontro de Jesus. Veja que reverência de Pedro, não é? Em se vestir. E João escreve dizendo, se você ler aí na sua Bíblia, no capítulo 21, vai dizer porque estava nu. João escreve dizendo porque Pedro estava nu. Pedro não estava literalmente nu, mas de alguma forma ele estava semi-nu, numa linguagem para nós entender. A veste dele não era uma veste adequada para uma pessoa que ia chegar na presença de Deus. Então Pedro, com toda reverência, vestiu sua túnica, mergulhou e foi a nado ao encontro do mestre. E os outros discípulos depois seguiram com a embarcação. Não é? Reverência. Outra coisa, fé. Assim, precisamos orar com fé. Toda oração precisa ter fé. Esses dias eu estava ensinando e falando que a nossa oração precisa ter fé. Fé por quê? Porque quando vamos orar, temos a certeza que vamos conversar com Deus e Ele vai conversar conosco. Temos a certeza que vamos entregar nossas causas a Ele e Ele vai nos responder. Seja sim ou seja não. Nós temos que estar preparado a receber os não de Deus na nossa vida. Porque tem gente que só quer receber sim, e até os não de Deus para nós é bênção. Então precisamos ter isso em mente. Então orar com fé, não é? E perseverança, outra coisa é perseverança. Lucas 18, a partir do versículo 1, lá Jesus vai dizer uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Fala de perseverar na oração, fala de uma oração persistente, uma oração de alguém que não desiste, mas que insiste em bater na porta e esperar a resposta do alto. Então, mediante a qual o crente suplica a Deus em favor de outra pessoa ou de uma pessoa que estreitamente necessita de intervenção divina. Meus queridos irmãos, isso aqui não é fácil, porque quando depende de sermos favorecidos, às vezes até insistimos, perseveramos. Mas quando muitas das vezes depende de intercedermos por outro, nós se privamos. Pense, raciocine se não é assim. E o ensinamento aqui é que nós precisamos orar. Quando é que Jó é abençoado? Quando ele ora pelos seus amigos. Então precisamos, meus queridos irmãos, orar. Antes mesmo de orar por nós, precisamos orar pelos que estão à nossa volta. Quando for orar, não esqueça de apresentar a igreja, os irmãos, o pastor, o ministério, né? Cada um dos irmãos. Porque só assim passamos a sentir o que Deus sente por nós.
Veja que Deus não nos abandona facilmente, né? Deus, muitas das vezes, não nos pune de imediato. Não é que Deus ele passa a mão na cabeça de ninguém, não. Mas Deus é longânimo. Não diz que Deus é tardio e irá, mas não tem um culpado por inocente. Quer dizer, mas Deus não abre mão. Se arrepender, Deus está disposto a perdoar. Glória a Deus. Então veja que ele vai citar aqui mais embaixo a oração de Daniel, uma oração persistente, uma oração intercessora, intercedendo por Israel, intercedendo pela libertação do cativeiro, pela restauração de Jerusalém, né? Mas foi uma oração perseverante, incessante, sem desistir, até que Deus lhe desse a resposta. E nós, seus irmãos, conhecem essa história. Gabriel vem e traz a resposta após 21 dias de oração, e Daniel está orando. Ele disse assim: a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia, né? Mas eu fiquei 21 dias impedido pelo príncipe da Pérsia e o seu exército, até que Miguel veio e guerreou, e eu passei para te trazer a resposta. Então, meus queridos irmãos, não desistimos, continuemos orando, não desista no primeiro dia, continue e a resposta virá. Vamos continuar, porque a hora, falar de oração é coisa maravilhosa e os minutos vão correndo. Segundo ponto, devemos orar pelo próximo, né? Continuando, devemos orar pelo próximo. Então, veja o quanto nós devemos orar pelo nosso próximo. Lembra da parábola do bom samaritano? Aquele doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, perguntou ao Senhor o que precisaria, o que era necessário para herdar o reino de Deus. Jesus disse para ele que amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele, tentando justificar-se a si mesmo, perguntou: e quem é o meu próximo? Jesus vai lhe dizer aquela parábola tão preciosa que conhecemos, não é? Então veja que Jesus disse assim: a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O padrão estabelecido para amar o nosso próximo é como a nós mesmos. Então a forma que eu amo a mim é que eu amo o meu próximo. Então é a forma que aquilo que você pede para você na oração precisa pedir para o seu próximo. Aquilo que você deseja para a sua vida é o que precisamos desejar para o nosso próximo. Esse é o padrão estabelecido por Jesus, né? É o padrão de amor estabelecido por Cristo. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então jamais vamos querer o mal, né, irmão? Você já viu alguém falar assim: eu não suporto nem a mim mesmo? Então sai de perto dele. Porque se ele não suporta nem a ele mesmo, imagine se ele vai suportar alguém ou alguma pessoa. Então vamos entender isso aqui e compreender. Aí Jesus conta para ele a parábola, que eu não vou discorrer sobre esse assunto, mas só falando aqui sobre o próximo. Então, quando for orar, não é? Ore e não esqueça do próximo. Então, aquilo que você desejar para você mesmo, deseje para o seu próximo. A forma que você vai orar pedindo algo para você, também peça para o seu próximo. Você deseja bênção ou desejamos bênção para nós, precisamos desejar bênção para a vida do nosso próximo. Que Deus o abençoe, né? Que Deus derrame bênção sobre as nossas vidas, que não seja só a mim, né? Então vamos continuar. Ponto 3, do primeiro tópico: Deus está atento às orações. Oh, glória! Meus irmãos, Deus ouve as orações. Agora é importante nós entender aqui que Deus, Ele está atento às nossas orações e à oração daqueles que o busca verdadeiramente de coração e com obediência. Porque os irmãos já leu em Isaías 59 e versículo 1 e versículo 2, ele vai dizer assim: os ouvidos do Senhor não estão agravados, os meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, e nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Mas ele diz assim, que as iniquidades dos homens, o pecado causa separação entre Deus e o homem.
e faz com que as orações deles não sejam ouvidas. Então veja que há um hino cantado por aí, eu já falei isso na igreja, que alguém cantou muito, canta por aí, já vem cantando há muitos anos, que diz que Deus não rejeita a oração. Deus não rejeita a oração de crente fiel, que está lutando, a não ser que seja uma oração de arrependimento, dizendo: Deus, a partir de hoje eu largo tudo. Mas um povo obstinado, que não tem nenhum desejo de arrependimento e que só pensa em receber bênção de Deus, esse negócio está errado. Não é verdade. Mas ele diz assim: clama a mim, responder-te-ei. Ao telefone de Deus aí. 333. Esse é o telefone do céu. Jeremias 333. Só 3 números para discar lá para o céu. E clama a mim e responder-te-ei. Ele disse assim: não vou só te responder. Eu vou anunciar coisas grandes e firmes que tu não conheces. Então, meus queridos irmãos, vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena ser obediente à sua palavra e andar de acordo com a sua vontade, porque quando nós clamar, Ele vai estar pronto para nos ouvir. Quando nós bater na porta, Ele vai abrir para nos atender, não é? E vai dizer: tudo aquilo que pedires com fé, crendo, recebe. Glória a Jesus. Então, meus queridos irmãos, Ele está pronto a nos ouvir. Vamos lá, mais um pouquinho. Segundo tópico: orando em todo tempo no Espírito. Orando em todo tempo no Espírito. Precisamos orar no Espírito. Precisamos, meus queridos, sair da naturalidade humana e entrar na dimensão espiritual para conversarmos com Deus, para dialogarmos com o Senhor. Então, às vezes, naturalmente, não vamos entender, porque o Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14, dizendo as seguintes palavras: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura, não é? Porque só compreenderemos as coisas espiritualmente. Então, as coisas espirituais para o homem natural é loucura, parece loucura para ele. Mas para quem é espiritual, não é. Passa a compreender. Precisamos entrar na dimensão espiritual para termos um relacionamento direto com Deus. Então veja assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, é o versículo em que lemos no texto áureo. Então, novamente, o comentarista vai usar ele aqui. A guerra do cristão contra forças espirituais de Satanás exige dedicação e oração. Tá vendo? Exige dedicação e oração. Então exige de nós essa batalha uma certa dedicação. Dedicarmos na oração, dedicarmos na leitura da Bíblia, né, para que nós possamos entender as armadilhas deles. E só espiritualmente é que nós vamos compreender e entender essas coisas. Agora observe, a oração não deve ser considerada apenas mais uma arma, mais uma parte do conflito propriamente dito, onde a vitória é alcançada mediante a cooperação com o próprio Deus. Então a oração, como ele vai dizer aqui, a oração não deve ser considerada apenas mais uma arma, mais uma parte do conflito, propriamente dito, onde a vitória é alcançada mediante a cooperação do nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa. É por isso, meus queridos irmãos, que nós devemos sempre orar, buscar a Deus pedindo livramento, não é? Pedindo a Deus que nos proteja, pedindo a Deus que esteja sempre conosco nessa peleja, nos livrando, nos ensinando, não é? E Ele vai nos orientando. Isso é muito importante, né? Como é maravilhoso. Deixar de orar diligentemente sobre todas as formas de oração, em todas as situações, é render-se ao inimigo e deixar de lutar.
Meus queridos irmãos, deixar de orar é render, é entregar os pontos, não é? Que é como ele vai dizer aqui, a oração não é apenas uma arma, é uma dos conflitos, é encarar a luta de joelho, é encarar a luta orando. Glória a Jesus. Deixar de orar é entregar os pontos, dizer, não, eu não quero mais lutar e deixar ser vencido pelo inimigo. Glória a Deus. Continuar a oração. Então, contínua oração. Pedro, pois, ora guardando a prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. Meus queridos irmãos, olha, uma igreja que tem compromisso com a palavra de Deus e a oração. Enquanto Pedro, um dos apóstolos, está preso, a igreja está em oração, em súplica, em contínua oração, quer dizer, todo dia a igreja orando, pedindo a Deus para que o libertasse da prisão. E olha que Deus deu ouvido à oração da igreja. A oração foi ouvida no céu, então atingiu as dimensões celestiais. Enquanto a igreja estava orando, Deus envia um anjo para libertar Pedro na prisão. Então isso significa que o crente que dobra seu joelho para orar, ele nunca vai dobrar o seu joelho em vão. Sempre vai haver resposta da sua oração. Vai vir poder. Deus se responsabiliza. Deus, pelo crente que ora, pelo crente que tem comunhão com ele na oração. Ponto 3 do tópico 2. Muitos estavam reunidos e oravam. Diante das lutas, os irmãos reuniam nas casas e faziam orações fervorosas como elemento virtual da sua adoração e não como elemento vital, melhor dizendo, da sua oração. E não apenas uns ou 2 minutos de culto. Na igreja primitiva, o poder e presença de Deus e as reuniões de orações integrava-se nenhum volume de pregação, ensino, cântico, música, animação, movimentos e entusiasmo manifestará o poder e a presença genuína do Espírito Santo, sem a oração neotestamentária, mediante a qual os crentes perseveram animosamente em oração e súplica. Meus queridos irmãos, a igreja primitiva é uma igreja que tem um modelo de oração para a igreja dos nossos dias. Era uma igreja que verdadeiramente vivia em oração, né? E como disse aqui, não vai haver, como o comentarista destacou aqui, o que às vezes desejamos e esperamos que aconteça dentro da igreja, se não houver uma dedicação, uma devoção na oração. Isso acontecerá se nós verdadeiramente voltarmos, reconhecermos que precisamos descer na presença de Deus. Isso não é um nem dois, é toda a igreja, como destacou aqui o comentarista. Vamos para o terceiro tópico, oração poderosa, arma de guerra. Então aqui ele já destaca a oração como uma arma de guerra. Princípios sobre essa arma espiritual para a vida de um crente. Destacamos alguns princípios contidos na Bíblia sobre essas armas espirituais, tão fundamental para a vida de um cristão. A oração não muda Deus, ela muda quem ora. Olha que coisa maravilhosa. A oração ela não muda Deus, como disse o comentarista, ela muda quem ora, né? A oração ela chama a atenção de Deus. A oração, ela, como eu já falei anteriormente, ela nos molda, porque quando oramos, chamamos a atenção de Deus, porque pedimos a Deus libertação. Não podemos esquecer disso. Quando orar, pedir a Deus libertação, pedir a Deus transformação, pedir a Deus poder, pedir a Deus graça. Então, precisamos orar a Deus, pedir a Deus sabedoria do alto.
né? Pedir a Deus que nos ensine a se comportar como verdadeiros servos dele. Então ele vai nos ensinando, né? Então ela vai mudando a vida de quem ora. Ela vai chamar a atenção de Deus. A oração é a capacidade espiritual de atingir situações e pessoas, mesmo quando estão em milhares de quilômetros de distância. Às vezes pode estar até longe, como disse aqui o comentarista. Mas a oração de um justo, como diz Tiago, pode muito em seus efeitos. Quer dizer, uma oração feita pelo justo, ela surte efeito. Algo acontece. A oração é uma arma espiritual de guerra que tem ação nas regiões celestiais. Então veja que a oração de Daniel fez com que as regiões celestiais se mobilizassem, não é? E viesse lhe trazer resposta. A oração cura, liberta e transforma. A oração nos mantém vivo espiritualmente. A oração é o oxigênio da alma, do espírito. A oração é que nos mantém de pé na presença de Deus. A oração nos faz viver poderoso, livremente. A oração nos faz ser mais corajoso, ousado. É isso. Deus dá livramento enquanto o povo ora. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel uma pedra que ainda um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Então o povo está dizendo: clama ao Senhor por nós, Samuel. Deus, ele dá livramento por meio da oração. A oração de um homem de Deus, né? Uma oração intercessora de um homem de Deus. Alguém disse assim para o homem de Deus, que era Samuel: ora por nós, pede a Deus que nos livre da mão dos filisteus. Samuel pegou, fez um sacrifício a Deus. Oração é sacrifício também. Trazendo aqui uma mensagem ilustrativa. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os enterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Está vendo? 1 Samuel 7, do 8 a 10. Então, meus queridos irmãos, como a oração de um justo faz efeito, né? Tem poder. Terceiro ponto. Jesus ora Josué ora durante a guerra. Josué ora durante a guerra. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tua lua no vale de Achalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele. Tendo o Senhor assim entendido a voz de um homem. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Porque o Senhor peleja por Israel. Meus queridos irmãos, quando Josué se viu no sufoco, né, e viu que a batalha, que o dia estava se indo e que poderia correr o risco de não ganhar aquela peleja, ele orou ao Senhor e disse: Deus, pediu que a lua, ele ousadamente, ele disse: para sol.
e Olua no vale de Achalon. E a Bíblia diz que Deus fez com que parasse. Nunca se houve um dia como aquele, nem antes e nem depois. Então, a ciência com certeza não explicaria isso, e nem tem como explicar. Então, como, aqui voltando e dizendo, a oração de um justo faz efeito. Como é maravilhoso andar de acordo com a palavra do Senhor e ser fiel a Deus, né? E andar em conformidade com a sua palavra. Deus ouve a oração de um justo. Foi algo sobrenatural. Eles precisavam de mais tempo e o poder da oração interferiu em todos os sistemas solar. Oração nos leva a ter experiências profundas com Deus, a poder nas nossas orações. É com ela que nós tocamos o coração de Deus. Ela é a chave que nos leva a viver impossível. Ela nos leva a tocar o coração de Deus. Ela nos leva a tocar em Deus, a tocar no coração de Deus e atrai Deus para falar conosco. Como é maravilhoso. Que Deus o abençoe. Continue orando por nós, pelo nosso pastor e toda a diretoria da nossa igreja e a nossa EBD.